Boa tarde, pessoal. Vamos aqui retomar a nossa consideração desses temas teológicos. Aqui a gente está vendo Teologia Sistemática 1. Deixa eu passar aqui para vocês em que consiste, vocês já sabem, mas só para relembrar, em que consiste essa disciplina Teologia Sistemática 1. Então, o que foi que a gente já viu aqui? A gente começou tratando sobre teontologia. Em teontologia, a gente tratou sobre a existência de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, a essência da natureza de Deus, os nomes de Deus, as obras de Deus. Antes, a gente tinha visto também bibliologia. A gente tratou, no caso, sobre a importância da Bíblia, sobre a natureza da Bíblia, sobre a revelação geral, especial, sobre a inspiração, sobre os atributos das Escrituras. A gente viu também, ao tratar sobre antropologia, a gente viu angelologia. A gente se deteve um pouco em antropologia, mas nós não nos detemos tanto quanto a gente poderia, porque antropologia entra em Teologia Sistemática 2. De qualquer forma, a gente tratou também sobre angelologia, porque angelologia ou angiologia, ambas as formas são usadas, é um subtópico de antropologia, que é a doutrina do homem. Mas a gente viu também, inclusive passei para vocês um texto sobre angelologia. Então, depois a gente viu cristologia, a gente se deteve um pouco no tratamento sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo e tal, sobre os ofícios de Cristo, sobre os estados de Cristo, sobre expiação, sobre propiciação. E a gente começou na semana passada a tratar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, vejam só, relembrando: teontologia, bibliologia, a ordem pode se inverter, a gente, dependendo do teólogo, do autor, a gente pode começar a tratar sobre bibliologia, ou pode começar com teontologia. Então, vimos teontologia, bibliologia, cristologia, angelologia. A gente viu angelologia antes de cristologia e a gente tratou por último sobre pneumatologia. Eu queria que a gente se detesse hoje um pouco mais em pneumatologia. Eu falei na semana passada que como todas as outras áreas da teologia, é uma em que, quer dizer, em relação à qual não há muita clareza, e talvez em relação a essa área, em relação à doutrina do Espírito Santo, haja menos clareza ainda. Eu inclusive mencionei alguns livros, alguns dos quais eu trouxe, outros não, mas eu trouxe alguns aqui só para vocês saberem, alguns dos que a gente tem em português, há muitos em inglês também. Na verdade, a maioria dos que há em português eu não trouxe, mas enfim, na última vez eu mencionei esse aqui, o Espírito Santo, que na verdade é uma adaptação, da obra de John Owen, teólogo inglês do século XVII. Simplesmente, o título é simplesmente Espírito Santo. Isso é um clássico desse autor que foi um dos maiores teólogos, alguns dizem o maior que houve na Inglaterra. E aqui ele trata sobre aqueles
temas que são de praxe. Por exemplo, a obra do Espírito Santo, a obra de redenção, a obra do Espírito Santo na igreja e o Espírito Santo é a nova criação. Um capítulo que é muito interessante é as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque vocês sabem que há uma ideia corrente, segundo a qual, uma ideia errada, diga-se de passagem, segundo a qual o Espírito Santo só foi dado no Novo Testamento, quando do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Embora o Espírito Santo ali tenha sido dado de maneira plena, no Antigo Testamento o Espírito Santo estava atuando. Então, aqui também o autor trata sobre a obra do Espírito Santo em geral. Então, é um livro que, se você tiver a oportunidade de ler, tem a parte aqui mais prática também, que lida com a questão da santificação. Então, esse aqui é um deles. Eu mencionei um que eu não trouxe, que é uma obra bem maior, o texto, a obra toda, e não uma adaptação, de Abraham Kuyper. É uma obra, Abraham Kuyper, se vocês já ouviram falar ou se já leram alguma coisa sobre ele, foi um dos principais, um dos maiores teólogos do final do século XIX e início do século XX. Ele era holandês, tem já vários livros dele